Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da comissão do primeiro Congresso Brasileiro de Novas Tecnologias em Cardiologia. E meu nome é Cícero Roberto Bandeira ou Aquinin Azulay. Eu sou médico cardiologista formado pela Universidade Federal do Pará. Fiz residência médica no Hospital Pronto-Socorro em Belo Horizonte e sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O tema é arritmias, classificação e tratamento através da utilização de fármacos. Primeiramente, vamos conceituar o que é uma arritmia. A arritmia é uma anormalidade na frequência, regularidade ou na origem do impulso cardíaco, ou na alteração da sua condução, causando uma sequência anormal da ativação miocárdica. Uma normalidade na frequência, ou seja, podemos ter frequências mais baixas ou mais altas. As mais baixas denominamos bradicardias e as mais altas taquicardias. Podemos ter alteração na regularidade, ou seja, arritmias regulares e arritmias irregulares. As irregulares, no caso, a fibrilação é mais frequente, a regular, no caso, a taquicardia atrial paroxística. E na origem do impulso, no caso das extrasístoles. Ou então alteração na condução, que aí nós teríamos os bloqueios. Vamos falar primeiramente das arritmias supraventriculares. Como vocês veem no slide, nós temos muitas arritmias supraventriculares. A maioria assintomática, apenas diagnosticada pelo eletro e não requer tratamento clínico farmacológico, entendeu? Então, são apenas diagnosticadas. E as mais frequentes as mais importantes para o tratamento clínico, nós temos a fibrilação atrial, o flutter atrial e a taquicardia por entrada nodal comum. Então, nós temos arritmias supraventriculares e ventriculares. Das supraventricular, nós temos a fibrilação, o flutter e a taquicardia atrial paroxística. E da ventricular, a taquicardia não sustentada e a taquicardia sustentada. Vamos começar a falar da fibrilação atrial. A fibrilação atrial, ela se caracteriza principalmente por ausência de contração atrial. Esse átrio ele não contrai, ele fibrila, como o próprio nome diz. Então, nós, ao eletrocardiograma, não vamos encontrar a onda P. Vocês veem no exemplo aqui embaixo, não tem onda P. É uma arritmia que tem um ritmo irregular, como vocês veem, o intervalo entre um complexo QRS e outro é totalmente diferente, e é a arritmia sustentada mais frequente na prática clínica. Normalmente, eles são assintomáticos, porém, muitos casos, alguns casos, diria assim, curso com palpitação, dispneia e fraqueza. São os sintomas, quando presente, os sintomas mais frequentes. Vamos classificar a fibrilação atrial. A gente classifica em fibrilação atrial paroxística, quando ela tem uma duração menor que 7 dias. Fibrilação atrial persistente, quando a duração dela é maior que 7 dias. Fibrilação atrial persistente de longa duração, quando ela tem uma duração superior a 1 ano. E tem a fibrilação atrial permanente, é aquela crônica, e que a gente já nem tem mais como fazer uma reversão. O tratamento da fibrilação atrial. Então, a gente classificou, agora vamos tratar. Nós temos 2 pilares para fazer o tratamento da fibrilação atrial. O primeiro é reverter este ritmo para um ritmo sinusal, tá? E o segundo, quando a gente não consegue este êxito na reversão, a gente faz apenas o controle da frequência cardíaca.
Para a reversão ao ritmo sinusal, nós temos 3 principais drogas. Primeiro, a propafenona, que a gente usa tanto na reversão quanto na manutenção do ritmo, ou seja, a gente reverte ao ritmo sinusal, depois a gente mantém essa droga. A mildarona, também a gente usa na reversão e na manutenção. E, por último, tem o sotalol, que a gente não usa nessa reversão, apenas na manutenção. Ele é pouco utilizado na reversão. E para o controle da frequência cardíaca, nós temos os beta-bloqueadores, no caso, atenolol, bisoprolol, metoprolol e carvedilol. E temos os bloqueadores de canal de cálcio, no caso, o verapamil e o diltiazem, que usam mais a ação dele mais central a nível cardíaco. Aqui está, nessa tabela, a gente tem a dose que a gente usa normalmente para fazer essa reversão. Tá? A mildarona, por exemplo, ela tem tanto oral quanto venoso. Tá? A oral nós podemos usar de 800 a 1.600 miligramas por dia, e isso por 15 a 20 dias. E venoso de 150 a 1.200 miligramas, isso dose de ataque. Reverteu, a gente faz a dose de manutenção. A mildarona oral de 200 a 400, ou no caso, se o paciente continuar internado, se quiser fazer, continuar venoso de 100 a 300 miligramas dia. É uma droga que a gente usa no intervalo de 24 a 24 horas. Depois nós temos a propafenona, que também tem oral e tem venoso. Tá? Para a dose de ataque, a gente usa muito a venosa, na dose de 150 miligramas. E depois faz a manutenção de 2 miligramas por minuto. E pode fazer a manutenção oral, usando 450 miligramas a 900 miligramas. Essa droga é um intervalo de 8 em 8 horas, a gente pode usar. E o sotalol, que a gente usa somente na manutenção, ele é oral, pode usar de 160 a 480 miligramas no intervalo de 12 em 12 horas. Continuando o tratamento da fibrilação atrial, nós usamos, primeiramente, o antiarrítmico. Agora, nós vamos usar anticoagulante, tá? Até pouco tempo, nós tínhamos apenas os derivados, os antagonistas da vitamina K, que principalmente é a varfarina, tá? Na dose de 5 miligramas, essa dose era adaptada a cada paciente através do RNI. A gente fazia o tempo de coagulação dele e através do RNI, que tinha que manter entre 2,5 e 3,5. E a gente ia tateando essa dose, podia ser menor que 5 ou maior que 5. A varfarina era muito complicada, porque ela tinha muita interferência de outros medicamentos. O paciente com fibrilação, geralmente insuficiência cardíaca, ele usa muitos medicamentos, interfere muito na varfarina. Alimentação também, entendeu? Então, de um tempo para cá, nós utilizamos apareceram novos anticoagulantes. No caso da bigatrana, rivaroxabana, apixabana e edoxabana. A da bigatrana, nós temos dose de 110 e 150 miligramas, usamos 2 vezes ao dia. A rivaroxabana, temos dose de 10, 15 e 20 miligramas, usamos 1 vez ao dia. A apixabana, 2,5 e 5 miligramas, usando 2 vezes ao dia. E edoxabana, de 30 e 60, 1 vez ao dia. Tá? Essas doses maiores que a gente coloca, de 150 para a dabigatrana, 20 para a rivaroxabana, 5 para a apixabana e 60 para a edoxabana, a gente usa normalmente no paciente onde não preenche alguns critérios para diminuição de dose. Quais são esses critérios? Por exemplo, a idade acima de 75 anos, o peso menor ou igual a 60 quilos e o clearance de creatinina abaixo de 30, se o paciente tiver um desses fatores, nós temos que diminuir a dose, usar o 110 da dabigatrana, o 10 miligramas da rivaroxabana
o 2,5 da abigatrana e o 30 da edoxabana. São doses que são adaptadas para esses pacientes, que são mais idosos, com menor peso e que têm um certo grau de insuficiência renal. Os pacientes ainda que, por exemplo, a gente não consegue, que tem uma certa contraindicação para fazer essa anticoagulação, nós podemos usar ainda a aspirina, tá? Então, a gente vai ver mais lá na frente os critérios para isso aí. Então, cardioversão elétrica, tá? É outra coisa. Se esse paciente não teve o sucesso com os medicamentos, apesar da cardioversão, o tema ser tratamento farmacológico, mas se não houve sucesso com o tratamento farmacológico, nós vamos fazer a cardioversão elétrica nesse paciente. Nós temos que converter isso, pelo menos tentar até o final. Se esse paciente, sabidamente, tem menos de 48 horas da fibrilação, nós fazemos a cardioversão direta. Se tem mais de 48 horas, nós fazemos uma anticoagulação de 3 a 4 semanas, depois fazemos a cardioversão, tá? Então, esses pacientes precisam ser anticoagulados anteriormente para que evite uma sequela depois da gente converter esse ritmo pela cardioversão, esse paciente vinha apresentar um acidente vascular cerebral isquêmico. Tá? E é muito importante nós solicitarmos um ecocardiograma antes de fazer a cardioversão para ver a presença de trombo. Alguns pacientes, alguns médicos, alguns serviços, eles fazem o seguinte: se o paciente chegou lá e eles pedem um eco de cara, pariniza, e pede um eco. Se não tiver trombo, eles já fazem, mas a maioria dos casos a gente anticoagula 3 a 4 semanas, aí depois sim a gente faz a cardioversão. Na fibrilação atrial, nós vamos anticoagular quem? Porque anticoagulação não é um tratamento fácil, sabe? Nós temos que evitar que o paciente forme fenômenos tromboembólicos, como um acidente vascular cerebral isquêmico. Porém, do outro lado, esses medicamentos podem causar sangramento. Então, nós temos que ter muito cautela quando utilizar esses medicamentos. E, para isso, apareceram critérios. Nós temos critérios de riscos para quando a gente vai coagular. Se esse paciente tem maior risco de sangramento, maior risco de coagulação, então nós vamos ver. Então, apareceu esse critério, o CHADS. Tá? O CHADS é a inicial de insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, idade, diabetes e histórico de AVC. Então, você vê aqui, se o paciente tem insuficiência cardíaca, ele tem 1 ponto. Se tem hipertensão, 1 ponto. Se a idade dele é acima de 75 anos, 1 ponto. Se ele tem diabetes, 1 ponto. E se tem um histórico de AVC ou uma isquemia transitória, 2 pontos. Se este paciente tiver 2 ou mais pontos, se a soma der 2 ou mais, nós estamos aptos a anticoagular esse paciente. Porém, mais recentemente, nós ampliamos esses critérios, porque a gente ainda sentia alguma necessidade de aumentar um pouco mais, nós tínhamos ainda muitas complicações. Aí nós criamos o CHADS-2, que é o CHADS-VASC, que continua o mesmo CHADS, só que nós acrescentamos doença vascular com 1 ponto, idade de 65 a 74 anos com 1 ponto, e o sexo feminino com 1 ponto. Então, se esse paciente tiver o score 0, a gente não precisa anticoagular. Direto a gente vai e faz a reversão. Se esse paciente score 1, a gente tem que anticoagular depois, tá? Se tiver o score 1, é opcional da gente fazer isso. Cada médico vai decidir, paciente a paciente, caso a caso, se ele tem muito risco de fazer um fenômeno tromboembólico, opta-se pela
anticoagulação. Se ele vê que não tem, às vezes ele pode não anticoagular. Porém, se der o score 2 ou mais, esse paciente tem que ser anticoagulado. E aqui a gente vê, conforme o score, quanto maior a somatória do score, maior a taxa de AVC desse paciente. Por outro lado, se a gente tenta evitar fenômenos tromboembólicos, nós estamos facilitando o sangramento. Por isso, nós desenvolvemos um critério também para risco de sangramento, que chama risco RES-BLED, que hipertensão, 1 ponto, insuficiência renal, uma alteração renal ou hepática, 1 ou 2 pontos, AVC, 1 ponto, sangramento, 1 ponto, labilidade de RNI, então pessoas que não têm facilidade do controle do RNI, se é difícil o controle desse RNI, é 1 ponto. A idade avançada, acima de 65 anos, 1 ponto. E o uso de droga, por exemplo, se for álcool, 1 ponto. E por mais uma droga, se tiver mais de uma droga, mais 1 ponto. Então, a gente vai somar. Se o score desse paciente for acima de 3, ele tem um risco grande de sangramento. Esse score aqui não ajuda a você a decidir sobre a anticoagulação, mas ajuda você a ter critérios, cuidados maiores com este paciente que você vai anticoagular. Essas drogas que a gente usa para fazer a reversão do ritmo de fibrilação para o ritmo sinusal, elas têm efeito adverso, entendeu? Não são poucos, não, como vocês veem aqui. Por exemplo, eu vou citar os principais. Por exemplo, a propafenona, o principal efeito adverso dela é a depressão moderada da contratividade miocárdica, ou seja, é uma droga que inibe a contratividade miocárdica. Então, o paciente que já tem uma fração de ejeção baixa, ou seja, uma contratividade diminuída, ele não pode usar a propafenona, tá? E os outros efeitos menos importantes, gosto metálico, visão borrada, náusea, constipação, tontura, nós temos que saber ficar atentos a ele, mas a depressão miocárdica é o principal fator, é o principal efeito adverso da propafenona. Beta-bloqueadores. Nós temos como principal efeito adverso a bradicardia e o broncoespasmo. Então, nós temos que ficar de olho naqueles pacientes portadores de DPLC, portadores de asma, para não usar, ou se for usar, tomar muito cuidado, ficar em cima desse efeito adverso do beta-bloqueador. E, por último, tem a mildarona. A mildarona, você vê o tanto de efeito que ela pode causar. Porém, os principais aqui é pneumonite, que vocês veem que pode atingir 23% das pessoas que usam mildarona. E o hipertireoidismo atingir 14% até. Então, são efeitos muito frequentes, entendeu? Fotossensibilização, até 90% das pessoas têm problemas de fotossensibilização, entendeu? Depósito na córnea. Então, você vê que tem muitos efeitos colaterais em que a gente tem que ficar muito de olho nesses efeitos para que não venha apresentar, ou quando apresentar, a gente já rapidamente suspender a droga ou ajustar a dose. E, por último, tem o sotalol, que você vê uma droga antiarrítmica, mas que pode causar arritmia, como o torsade pontis, que é uma arritmia muito grave. O flan teatrial, eu coloquei aqui porque ele acontece com frequência, porém ele é menos sintomático, o paciente tolera melhor do que a fibrilação atrial. Ele normalmente é uma
uma arritmia regular. Você vê, é uma taquicardia regular porque o átrio contrai de 250 a 350 ciclos por minuto. Você imagina se toda a contração de átrio passasse para o ventrículo? Nosso coração ia bater a 250 batimentos, isso seria impossível. Então, alguns batimentos são bloqueados. Então, se passa um, bloqueia um, geralmente a frequência ventricular é 150. Se passa, bloqueia 2 e passa 1, geralmente a frequência é 100. Mas, então, nós temos frequências ventriculares diferentes, mas a frequência atrial, a contração atrial, geralmente é muito alta. É um padrão ondulado, sem linha isoelétrica, ou seja, as ondas F. E o mecanismo de ação é o circuito macro-reentrante. O tratamento do fluxo atrial, o tratamento medicamentoso, é igual ao da fibrilação atrial, amiodarona, propafenona e sotalol. A taquicardia atrial paroxística é uma taquicardia de ritmo regular. A frequência oscila entre 110 e 180 batimentos. Existe uma onda P, porém ela é diferente da do ritmo sinusal e precede o QRS. Porém, em alguns casos você não vai enxergar a onda P, ela está oculta no QRS, tá? Mas são as três características: um ritmo regular, uma frequência de 110 a 180 e uma presença de onda P precedendo o QRS. O tratamento. Nós temos no tratamento, usamos a amiodarona endovenosa e a adenosina endovenosa, tá? Podemos usar ainda os beta-bloqueadores, como já citei anteriormente, os bloqueadores de canal de cálcio, principalmente o verapamil, e nós podemos usar a manobra vagal, que são, vamos dizer assim, tratamento não medicamentoso, que é a manobra vagal e a ablação, entendeu? A manobra vagal, principalmente a compressão cervical do seio carotídeo, geralmente resolve, mas existem outros tipos, como agachamento, uso de gelado, essas coisas todas. Muitas vezes esses pacientes já chegam no hospital convertidos, já converteu ao ritmo regular, entendeu? Simplesmente pela manobra vagal. Ou quando não fez, eles já sabem, muitas vezes, o que volta ao normal. Quando não chega lá, se o médico faz a manobra, em muitos casos, volta ao normal. Extracistos ventriculares. Nós temos a classificação. Quando nós temos uma fração de ejeção, nós vamos classificar pela fração de ejeção, tá? E vamos classificar pela intensidade, tá? A fração de ejeção normal, nós vamos colocar acima de 50%. E a intensidade, nós temos baixa intensidade, moderada intensidade e alta intensidade. A baixa intensidade é quando ela está abaixo de 5%. A moderada intensidade de 5 a 10 e a alta intensidade acima de 10. Aqui um exemplo de extracístole. Sempre nos eletros que eu coloco são um exemplo da arritmia que nós estamos falando. Então, vamos classificar as extracístoles, dependendo da fração de ejeção e da intensidade de extracístoles ventriculares. Vamos falar das extracístoles ventriculares com fração de ejeção normal, ou seja, acima de 50%. Ela pode ser assintomática ou sintomática. Se for um paciente apresenta extracístole ventricular assintomático, ele tem fração de ejeção normal, ele é assintomático. Não se usa medicamento, apenas acompanhamento, tá? Medidas não farmacológicas, nós vamos falar adiante, é muito importante, e uma avaliação periódica, pode ser de 6 a 6 meses ou anualmente. Já se esse paciente for sintomático, a gente vai decidir caso a caso. Podemos usar os beta-bloqueadores, os antiarrítmicos, no caso a propafenona e o sotalol, tá? E, por último, eu estou falando sempre que não é medicamento, não é tratamento medicamentoso, mas a gente tem que falar no tratamento também, a ablação, tá? Quando
nós temos uma fração de ejeção menor que 50%, ou seja, se o paciente já tem um problema na contração ventricular, nós usamos os beta-bloqueadores, principalmente bisoprolol, carvedilol e metoprolol. Tá? Se houver a persistência desses sintomas ou das extracísticas, nós vamos optar por usar antiarrítmicos como amiodarona, escitalol, ou então fazer a ablação desses focos, tá? Os sintomas, normalmente, dessas extracístoles é palpitação. Muitas vezes o paciente é assintomático, mas quando tem o sintoma, é uma coisa muito chata, o paciente sentir o batimento alterado. Quando a gente falou ali uma fração de ejeção normal e o paciente assintomático, e a gente tem que fazer umas mudanças no estilo de vida, é mais ou menos isso. Nós temos que indicar para esse paciente uma atividade física, uma perda de peso, um controle melhor do estresse, um sono mais fisiológico, se possível, 8 horas por dia. Se ele fumar, parar de fumar. Se ele usa bebida alcoólica, parar de usar a bebida. E o uso do café também, em excesso. Todos esses fatores podem levar à extracístole ventricular. Então, se a gente tiver um controle desses fatores, muitas vezes não vai haver necessidade de tratamento medicamentoso e, por isso, só o paciente perder peso, ficar mais tranquilo, uma atividade física, vai haver ou diminuição das extracístoles ou até vai sumir, tá? E os sintomas vão melhorar. O prognóstico dessas extracístoles ventriculares, eles dependem muito, por exemplo, se o paciente tem uma doença cardíaca estrutural, elétrica ou isquêmica, isso é um fator que piora o prognóstico. Então, todos esses fatores que eu coloquei aqui são fatores que pioram o prognóstico da extracístole. Se ele tem mais de 2.000 extracístoles em 24 horas, se ele tem extracístoles complexas, ou seja, elas são pareadas, elas são triplas, ou TV não sustentada, já é uma coisa que já tem um prognóstico pior, assim como o polimorfismo. Se ele tem, não é um foco apenas, se são 2 focos dando a morfologia diferente para essa extracístole, já é um fator que vai piorar o prognóstico. O aumento dessas extracístoles quando a pessoa faz exercício também é um péssimo prognóstico. Extracístoles que não estão na via de saída, entendeu? A origem dela não é de via de saída, então é um prognóstico ruim. O intervalo curto de acoplamento das extracístoles e extracístoles quando o complexo QRS são mais amplos. Quanto mais amplos, quanto mais durar esse complexo QRS, pior o prognóstico para esta extracístole. Vamos falar das taquicardias não sustentadas. O que é uma taquicardia não sustentada? Ela tem que ter 3 ou mais batimentos consecutivos, a frequência cardíaca acima de 100 e uma duração menor que 30 segundos. Então, nós temos um exemplo aqui, com 5 batimentos, vocês veem aqui, é uma taquicardia ventricular não sustentada. E a taquicardia ventricular sustentada? Ela tem a duração acima de 30 segundos. Aqui, neste exemplo, não tem 30 segundos, mas a gente vê, eu coloquei um pedaço de um eletro que mostra pela morfologia desse complexo QRS, uma taquicardia ventricular sustentada, e a frequência acima de 100. Mais 2 exemplos que eu coloquei só aqui para a gente ver, é o flutter e a fibrilação ventricular. Esses 2 exemplos, essas 2 arritmias, são já mecanismo de parada cardíaca. Então, o tratamento dela é o tratamento para parada cardiorrespiratória. É cardioversão, entendeu? É desfibrilação, é fazer o tratamento para a parada cardiorrespiratória. E temos aqui uma outra arritmia, que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White. O que é isso? É uma síndrome de pré-excitação. Tá? A prevalência dela é de 0,
1 a 0,3%. Ela causa morte súbita. Ela é principalmente assintomática, em até 0,6% desse caso é. E o tratamento desses casos assintomáticos, a ablação, ainda é uma interrogação. Nós ainda não temos certeza se devemos fazer ablação nesses pacientes, tá? Porém, se for assintomáticos, se for sintomático, no caso de 3 a 4%, não temos dúvida nenhuma. O tratamento é a ablação, tá? Os fatores de risco. A idade, quanto mais jovem, maior o risco desse paciente desenvolver uma arritmia grave. O período refratário efetivo da via acessória, se for acima de 240, entendeu? Milissegundo, e múltiplas vias acessórias, tá? O tratamento. Nós usamos o verapamil e a adenosina endovenosa. E, por último, para fazer o tratamento definitivo, a ablação. Aqui você vê o síndrome de Wolff-Parkinson-White, ele se caracteriza, eu não estou falando aqui, mas é uma onda delta, a gente vê o espaço PR curto e a onda delta. O início do QRS tem esse formato aqui, entendeu? Essa lentificação neste início, que a gente chama de onda delta, tá? E, por último, vamos falar dos bloqueios cardíacos. A gente viu que lá no conceito também o problema na condução é uma arritmia. Nós temos bloqueios atrioventriculares, que são de primeiro e segundo grau. O de segundo grau nós temos tipo 1 e tipo 2. Nós temos bloqueios ventriculares, que são bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo. E, principalmente, nós temos o bloqueio atrioventricular total. O tratamento desse bloqueio é, muitas vezes, marca-passo. Quando nós temos que tratar, é marca-passo. Não se usa drogas para tratar bloqueios, tá? Quando muito a gente usa, o cara tem um AVT, você tenta estimular com alguma droga para melhorar a frequência cardíaca, na urgência você faz isso, mas o tratamento definitivo é marca-passo. Isso não está na ênfase da nossa palestra, o uso de marca-passo, que por si só já é muito grande as indicações, então eu só coloquei os bloqueios aqui para a gente ver. E o tratamento definitivo disso é marca-passo cardíaco, tá? Muito obrigado, agradeço e espero ter feito o máximo possível de compreensão desta aula, tá? Muito obrigado.